Hoje, a Santa Mãe Igreja volta solenemente a celebrar o tempo comum, o tempo da cor verde. Mas, por estarmos celebrando aqui na igreja a novena dedicada a São Sebastião, nós, no dia de hoje, nos vestimos da cor vermelha, pois estamos em festa e ele é Marte. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da igreja hoje está um verdadeiro primor, com tanta sabedoria, com tantos ensinamentos a nos fazer. Primeiro, nós vemos um chamado de Deus. Eli, Samuel, são os dois personagens aqui da primeira leitura, onde Samuel, um menino, fora dado pelos seus pais para viver no templo, para cuidar das coisas do Senhor, para cuidar das coisas de Deus. Samuel cresce ali, em meio ao sagrado, conhecendo a vida num grau de sacralidade diferente dos outros, quase não tendo contato com o profano. Por quê? Porque Samuel fora separado por Deus para cuidar das coisas de Deus. Se vocês pegam aí a primeira leitura no folheto, vocês vão ver que Samuel estava a dormir, mas não era em casa, mas não era na casa de Eli, mas era na casa de Deus. Olha o que é que o texto santo nos diz. Samuel estava dormindo no templo do Senhor, no templo onde se encontrava a arca de Deus, ou seja, no local onde se guardava aquilo que era mais sagrado para os judeus. Só que Samuel ali vai escutar uma voz a chamá-lo: Samuel, Samuel. Ele vai ao encontro de Eli, e indo ao encontro de Eli, ele pergunta: me chamou? Aqui estou. E ele diz: não te chamei. Pela segunda vez acontece a mesma coisa: não te chamei. Pela terceira vez, Eli, ali um homem maduro, com discernimento, a conduzir Samuel, disse: olha, Samuel, se alguém te chamar, diga: aqui estou. E Samuel assim faz. Por quê? Porque Samuel não entendeu que quem falava era o Senhor. Mas Eli, por ser mais provecto, Eli, por ser mais provado, tinha o discernimento necessário para instruir Samuel e compreender que ali era uma intervenção divina, para compreender que ali era Deus quem falava. E acontece pela terceira vez, e Samuel ali responde: Senhor, fala, que teu servo escuta. Meus irmãos, aqui nós temos um grande ensinamento para nós. É preciso enxergarmos os momentos em que Deus intervém nas nossas vidas. Por que será que Deus permite coisas boas e permite também coisas não tão boas nas nossas vidas? É preciso ter fé para fazer a leitura da nossa vida no limiar da mesma fé que nós temos em Deus. Porque tem pessoas que vão passando por situações diversas na vida,
mas não conseguem compreender que ali é Deus quem está agindo. Não conseguem perceber que ali é Deus quem está ensinando. Não conseguem compreender que ali Deus está presente. Por incrível que pareça, presente até na dor. Porque quem tem fé consegue enxergar na dor a presença de Deus também. E vejam que Samuel aqui compreende. Samuel aqui faz o que Eli manda. E Samuel responde: fala que teu servo escuta. E o texto termina dizendo que Samuel crescia e o Senhor estava com ele. E não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Vejam que aqui permanecer na presença de Deus não é em um momento simplesmente de oração. Não. Permanecer na presença de Deus quer dizer orar sempre sem cessar. Porque muitas vezes as pessoas pensam que só estão diante de Deus quando estão a rezar. E esquecem que têm a obrigação de permanecer na presença de Deus todos os dias, em todos os momentos da vida. Compreender que não estão sozinhos, compreenderem que Deus caminha com eles. E para isso acontecer, é preciso nós tomarmos consciência de que rezar não é um ato, mas é uma atitude. Eu rezo nos diversos momentos da minha vida enquanto cristão e peço a presença de Deus e caminho na presença de Deus ao longo de toda a minha vida. É assim que o cristão deve viver. E Samuel aqui compreendia que caminhava diante de Deus. Só que vejam bem, para Samuel compreender, foi preciso alguém indicar Eli. Eli indicou. Um homem de Deus indicou o caminho. Vamos para o evangelho de hoje. A mesma cena que acontece com Samuel, acontece agora aqui com Pedro. Da mesma forma que no caminho de Samuel aparece Eli, no caminho de Pedro aparece André, a indicar o Senhor. Primeiro, João é a grande personagem do evangelho de hoje. Por quê? Porque é João a dizer: eis o Cordeiro de Deus. E aqueles discípulos ali já estavam catequizados, já estavam ansiosamente esperando o Messias, esperando o Mestre, esperando o Senhor. E eles abandonam João e vão atrás de Jesus. Por quê? Porque eles compreenderam que João ali estava cumprindo a sua missão. João estava ali chegando ao término de sua missão. E observem que a vida de João Batista teve um objetivo: ser o precursor, ou seja, apontar Jesus. Não teve outro objetivo. Por quê? Porque assim como Eli, assim como João, nós também temos uma missão. A missão de Eli foi apontar Samuel, Deus. A missão de João foi apontar aos apóstolos, Deus. E aí eu questiono a vocês assim: e qual é a tua missão? Porque à toa você não veio a este mundo.
Porque tem gente que pensa que veio ao mundo à toa. Não. Deus não criou ninguém à toa. Para Deus criar alguém, Deus teve uma razão e nos deu um papel a cumprir e nos deu uma missão a realizar. Qual é a tua missão? É você quem deve responder no seu coração. Qual é a missão que o Senhor, o bom Deus, te deu? E na descoberta e na realização desta missão é que tu serás feliz. Ninguém é feliz levando uma vida diversa daquilo que Deus pensou. Os apóstolos vão atrás de Jesus. Vão atrás de Jesus ali, e nosso Senhor percebe que eles estão ali atrás dele. Em meio àquela multidão, porque onde Jesus passava, a multidão seguia. Em meio àquela multidão, dois chamaram a atenção de Jesus. Um era André, o outro não sabemos quem era. E Jesus, voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, perguntou: que estáis procurando? Meus irmãos, o que eles estavam procurando é o mesmo que nós procuramos também. Aqui nós temos o mesmo anseio espiritual, o mesmo desejo. Eles estavam procurando a felicidade e nós também procuramos a felicidade. Eles queriam ser felizes e nós também queremos ser felizes. E ali, depois de serem catequizados pelo homem de Deus, eles compreenderam que só seriam felizes caminhando com quem? Com Jesus. Caminhando na presença de Deus, como Samuel. Como nós, católicos, temos que ter consciência que nós não temos opção de caminharmos distante de Deus, não. Isso já é condenação. Nós temos que fazer uma escolha, e na liberdade devemos escolher caminhar em Deus, que nos torna livres e não escravos. Por isso que o salmista hoje canta: eis, Senhor, que venho com prazer, faço a vossa vontade. Só que tem gente que pensa que servir a Cristo escraviza. Tem gente que pensa que assumir uma responsabilidade na igreja vai perder a liberdade. Meu filho, você já é escravo dos seus prazeres hediondos, que não te permitem servir a Deus. Vejam que quem não serve a Deus desperdiça tempo com coisas levianas, estranhas, que não permitem uma felicidade. Por quê? Porque são escravos de si mesmos. Porque é para a liberdade que Cristo nos liberta. Quanto mais de Cristo nós nos aproximamos, mais livre nós somos. E quanto mais distante dele nós caminhamos, mais escravos do pecado nós somos. E eles respondem a Jesus. Eles respondem a Jesus com uma pergunta: Rabi, onde moras? Rabi, ubi manes? Rabi, onde você mora? Nós queremos te encontrar. Nós queremos caminhar na tua presença. Nós queremos ser teu. Porque aqui, Rabi, nós encontramos a felicidade. Porque tu és o mestre da felicidade. Tu és o mestre da razão humana. Tu és o mestre da harmonia humana. Por isso, príncipe da paz, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, como cantamos na sexta-feira da paixão e de um modo muito próximo na encarnação.
Pai dos tempos futuros, ou seja, Pai da felicidade plena. Só que Jesus não vai dizer assim: eu moro ali ou acolá. Não. Jesus vai dizer: vinde, vê. Venite et vitebitis. Vinde, vê. Não sou eu que vou indicar. Venham experimentar onde eu moro. Venham contemplar onde eu moro. Venham permanecer em mim. E o que é que aconteceu? Eles foram ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Ou seja, aqui o dia é o dia da eternidade, que é o lema da minha ordenação, ipsi gloriae et die eternitatis, até o dia da eternidade. Permanecer em Cristo é estar neste dia de eternidade, que começa aqui e desemboca lá. Só que, quando André está com nosso Senhor, quando André está com nosso Senhor ali, André tem uma atitude ímpar na história. Ele vai até Simão e vai dizer: olha, Simão, nós encontramos o Messias, ou seja, nós encontramos aquele que foi capaz de falar tudo aquilo que nós queríamos escutar, aquele que é capaz de dar a felicidade que nós tanto desejamos, aquele que é capaz de nos preencher, porque só Ele é capaz de fazer isso na nossa vida. Nós encontramos Ele, Simão. E qual é a atitude de Simão? Com esse anúncio aqui, com esse querigma aqui, anunciar que sentiram a presença de Deus, que permaneceram em Deus. E aqui existe uma grande diferença entre a evangelização que nós fazemos e a evangelização que eles fizeram. Porque muitas vezes nós queremos falar de Deus, mas sem falarmos com Deus. E o verdadeiro anúncio de Cristo consiste não em falarmos de Deus, mas primeiro em permanecermos com Deus e falando com Ele, levar os outros a essa felicidade tão própria de nós que somos herdeiros dos céus. E a atitude de André é conduzir Simão a Jesus, que é a mesma atitude que todo homem de Deus, eu já consagrado, ordenado, vocês, se Deus permitir, vocês dois também logo ordenados, precisam compreender que a nossa missão é essa daqui, levar os outros para Deus. Se não for assim, não existe razão de ordenação. E vocês, que são pais, que são mães, têm também essa mesma missão aqui, de levar para os filhos Deus, com a paciência, com o respeito pelos filhos, com uma fé, rezando pela conversão dos filhos. Vocês têm obrigação. Quem é esposo convertido tem obrigação de converter a esposa. Quem é esposa convertida tem obrigação de rezar e interceder pela conversão do marido. E se você já foi resgatado sendo filho, e o seu pai e a sua mãe não vêm à igreja, você tem a obrigação de convertê-los. É árdua a missão, mas é obrigação. Ou seja, a obrigação de pegar o outro e levar e apontar o caminho. Pegar o outro e dizer: é aqui a sua felicidade. E quantas vezes nós precisamos dizer ao outro, dentro da igreja: pare de se enganar, você não vai ser feliz assim. Pare de se enganar, porque a sua felicidade é Cristo. Quantas vezes no meu ministério sacerdotal eu tive que dizer isso?
Pare de se enganar. Vai viver o tempo todo sofrendo, quebrando a cara, porque não tem coragem de dar um sim a Jesus Cristo e deixar de lado aquilo que não leva o homem a Deus. Agora, é preciso vocês compreenderem uma coisa. Existe uma grande diferença entre uma coisa sagrada e uma coisa profana. Eu vou dar 5 minutinhos de uma aula para a gente voltar para a homilia, para vocês entenderem uma coisa. Existe uma coisa que é sagrada. Existe uma coisa que é profana. O que é, padre, a coisa sagrada? É aquilo que é separado para Deus. O que é uma coisa profana, padre? É aquilo que não pertence a Deus. Vamos dar exemplos. Esse altar aqui, ele foi consagrado no ano de 2016. Dom Ronaldo veio e consagrou esse altar. E consagrou essa igreja toda. Ou seja, deixando claro, essa obra aqui, fruto do trabalho humano, de tantos que sofreram, que suaram, aqui em Gameleiras, na Alemanha, nós sabemos que o início dessa obra veio o dinheiro da Alemanha, para poder começar essa igreja. Os católicos de lá trabalharam. Os católicos daqui trabalharam e tiraram o seu pouco para edificar a casa de Deus tão bela aqui na cidade. E essa igreja foi dedicada para o culto divino, tendo o objetivo a glorificação de Deus e a santificação dos homens. Aqui não pode acontecer nada que não para Deus. Unicamente para Deus. Uma oração para Deus, a Santa Missa, tudo para Deus, para a glorificação de Deus, para a santificação do homem. Esse castiçal foi separado para Deus. Aquela imagem tão bela foi separada para a glorificação de Deus. As vestes de vocês abençoadas, ministros da comunhão, acólitos, a roupa do padre, a roupa dos leitores, foram abençoadas e separadas para o culto divino. Por quê? Porque são coisas sagradas. É por isso que muitas vezes quando alguém vem me dizer assim, padre, a gente pode usar determinada coisa para uma peça, uma apresentação fora da igreja, eu digo não pode, porque é para o culto de Deus. Ou seja, tudo aquilo que é abençoado é sagrado, é para o culto divino. É para a glória de Deus, é para a santificação dos homens. Isso é o sagrado. O profano é tudo aquilo que não é abençoado. Vocês imaginem, por exemplo, se alguém chegasse aqui e dissesse assim, padre, eu quero alugar essa igreja para a gente fazer, sei lá, uma festa aqui dentro. Eu quero que o senhor alugue, tire esses bancos e bora fazer uma festa. Vamos colocar um jogo de luz aqui dentro. Todo mundo ia dizer, o padre está doido. Por quê? Porque o ambiente é sagrado. O ambiente é para Deus. O que é sagrado, o que é separado, é para o separado. É para Deus, Kadosh, para o santo. É por isso que essas coisas são santas. É por isso que a gente respeita um terço. É por isso que a gente respeita uma imagem sagrada. É por isso que vocês trazem uma imagem para abençoar e o padre abençoa. Porque são coisas que manifestam a glória de Deus. Tudo que não é abençoado é profano. Aí agora a gente volta para a homilia. Deu para entender isso aqui? O que é sagrado é abençoado, o que não é abençoado é profano. Bora voltar para a homilia. Peguem a segunda leitura aí no folheto. Quem está com folheto, pegue aí e faça uma leitura agora comigo.
Pare de cochilar, viu? Vamos despertar, não é? Vamos despertar que a homilia começou agora. Peguem a segunda leitura aí hoje, agora. O que é que Paulo escreve à comunidade dos coríntios? Olha aqui. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Não só essa igreja, esse altar, esses bancos, não só esses microfones, não só essas vestes foram separadas para Deus, mas você também. Desde o batismo, você é abençoado e é separado para Deus. E é essa consciência que muitos católicos não têm. Não têm consciência de que são separados para Deus, que o corpo que possui pertence a Deus, que nós somos chamados à santidade, que esse encontro de Samuel, esse encontro aqui de Simão Pedro, é o encontro que eu devo fazer, que você deve fazer com nosso Senhor para nos santificarmos. Porque o que é que adianta você vir à missa todo domingo e não lutar pela santidade de vida? E não viver a pureza? E viver fornicando? E viver adulterando? Do que é que adianta? Manchando o corpo que pertence a Deus. A comunidade dos coríntios era uma comunidade devassa, como a comunidade dos romanos. Por quê? Porque era uma comunidade hedonista, que buscava o prazer simplesmente pelo prazer da carne. E aqui Paulo deixa muito claro, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. O seu corpo pertence a Deus. E vejam como nós tratamos o corpo humano de um modo sagrado. Vejam, quando a gente sabe que alguém morre, a gente se preocupa com o velório. Se você sai daqui, de repente você encontra, vai em direção ao engenho, você encontra um corpo morto jogado na estrada. Você deixa lá e segue o caminho? Não, você vai alarmar. Você vai avisar, você vai correr, você vai atrás da família. E se ninguém souber quem é, mesmo assim a gente enterra com dignidade. Por quê? Porque a gente tem consciência que o corpo humano é santo. Diferente de você ir daqui para o engenho e de repente você encontrar um cavalo morto na estrada. Você vai fazer alguma coisa? Não. Vai embora. Encontrei um cavalo morto. O corpo é santo, porque é templo do Espírito Santo. É por isso que vocês, mulheres, não podem se vestir de qualquer jeito, sendo causa de pecado para os homens. E muitas vezes não tem essa sensibilidade de compreender. E muitas vezes se vestem de um modo tão vulgar. Olha a sua condição, você é santa, é chamada a ser santa. Muitas vezes, até dentro da igreja, a gente vê roupas tão escandalosas que a gente diz, parece que não consegue diferenciar que o ambiente aqui é sagrado. Vejam, é por isso que você não pode fazer com o seu corpo o que você quer, porque tem gente que pensa assim, não tem ninguém olhando, não tem ninguém vendo, eu posso fazer o que quiser, não pode não. A imoralidade do corpo aqui, na teologia moral, passa por 3 realidades: a impureza, a fornicação e o adultério. A impureza consiste na gente se deixar levar por situações que vão
desacralizar o nosso corpo. Um vídeo, uma música, uma conversa, um toque. A impureza passa por aqui. A fornicação passa quando um jovem, ele se deixa levar por uma vida sexualmente desregrada antes do casamento. Namoro de católico deve ser namoro santo. Não pode viver um namoro como se fosse casamento. As meninas não podem se deixar levar em toda a festa para ficar rodando na mão de um e de outro. E os meninos também. Isso aqui é fornicação. E adultério é quando você que é casado mancha o seu corpo, deitando com a parte que não é a sua parte. Adultério mancha o corpo, adultera contra o cônjuge, contra Deus. Está errado. É preciso uma conversão. É preciso uma mudança de vida. É preciso uma abertura do coração. E olhar para si e se enxergar alguém sagrado. E ainda dá tempo de se emendar quem tem uma vida errada. Ainda dá tempo de fazer um propósito de ser diferente. De dar orgulho à esposa, ao esposo. De olhar para si e ter orgulho da coerência com que vive. Porque, minha gente, olha, muita gente pensa que católico pode fazer tudo. Não pode não, viu? Católico é chamado a viver uma vida sagrada. Tanto que nós comungamos a Eucaristia e a comunhão que nós recebemos aqui nos transforma no corpo de Cristo. Existe uma divina confusão agora. Ele está em mim, eu estou nele. Vejam. De tal modo que Paulo vai dizer: quem comunga indignamente o corpo de nosso Senhor, comunga a própria condenação. Por quê? Porque o todo puro, todo santo, não pode entrar em algo imundo. Paulo continua: porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com Ele um só espírito. Fugir da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha cometer. Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Olha a seriedade destas palavras aqui de Paulo. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus, ou seja, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. E na força do Espírito Santo, nós temos que crescer em santidade, em virtude espíritus, na força do Espírito Santo. Agora vem o mais bonito de Paulo, quando ele diz assim: e portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. A vida que você tem não é sua. A vida que eu tenho não é minha. Eu administro algo que pertence a Deus. E por administrar, devo administrar bem.
E eu só administro bem se eu gerar um lucro. Nós poderíamos falar assim, numa linguagem capitalista. E qual é esse lucro, Padre? É a minha salvação. É eu compreender que a minha felicidade começa aqui e desemboca na eternidade. E por que eu tenho que tomar essa consciência, Padre? Porque nós somos comprados por Deus, por um preço muito alto, é Paulo quem diz aqui. Nós não fomos moeda de troca, de balcão. Nós não somos desvalorizados. O preço da nossa salvação foi a morte de Deus na cruz, que teve o objetivo de nos salvar. Então, não nos resta outra coisa, se não fazermos das nossas vidas o que Paulo vai dizer no final da leitura de hoje. Glorificai a Deus com o vosso corpo. Só que glorificar a Deus com o nosso corpo consiste em encontrarmos prazer nas coisas de Deus. É por isso que o salmista hoje canta com tanta dignidade quando diz assim: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Quem está em situação irregular, busque casar. Quem não tem o sacramento da Cristo, mesmo adulto, busque fazer. Quem não tem compromisso de comungar Jesus na Eucaristia todos os domingos, busque ter. Quem não costuma rezar ao dormir, ao acordar, aqueles 3 minutinhos, 4 minutinhos ali, busque fazer. Quem não trata o corpo com dignidade, o escândalo não é o outro saber, o escândalo é você ter consciência que está impuro, que está imundo. Busque se emendar. Você que muitas vezes trai a sua esposa, o seu esposo em ato, se emende e tenha jeito. Você que trai a sua esposa, o seu esposo em pensamento, desvie o olhar. Não olhe, não cobice o outro, a outra que não te pertence. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso crescer em santidade de vida. E não existe outro caminho que nos faça crescer em santidade, senão sairmos da nossa casa, deixarmos uma vida cômoda e virmos em direção à Santa Mãe Igreja. O caminho da santidade é esse: sair de lá para cá. E enquanto eu estou aqui, eu estou a rezar, eu estou a crescer, eu estou em busca da minha felicidade, eu estou em busca de Deus conquistar, em busca de permanecer em Deus. Eu rogo ao Senhor da vida que nos ajude a nós todos a crescermos na amizade com Ele, para que tenhamos prazer nas coisas de Deus, para que tenhamos a alegria de servir a Deus, para que compreendamos que só as palavras de Cristo são palavras capazes de nos fazer viver felizes aqui na terra e alcançar o céu. Por fim, eu termino a homilia com esse versículo aqui do Evangelho de hoje. André conduz Simão a Jesus. E Jesus olha bem para Simão. E por quê? Porque Jesus conhecia Simão. Como Jesus me conhece, como Jesus conhece vocês todos. Minha gente de Deus, não tem como a gente se esconder. Deus conhece as nossas potencialidades. Deus conhece os nossos defeitos. Deus conhece os nossos pecados. Deus nos conhece e mesmo assim nos ama. Olha aqui,
Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, ou seja, pedra. Tu terás, Pedro, uma fé tão firme que vai confirmar os teus irmãos. E eu vou construir a minha igreja na tua pessoa. É essa rocha aqui que nós devemos construir a nossa vida. Eu rogo ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude, que nos faça ter força de coragem para tirarmos do nosso viver tudo aquilo que não nos leva para o céu. E termino a homilia com as palavras de Jesus: Venite et vitebitis. Vem, vinde, vê. Onde é que se encontra a felicidade? Vinde ver o meu plano para ti. Vinde ver a felicidade que só eu sou capaz de te dar. Esse é o pensamento de Deus. Esse é o pensamento da igreja. Esse é o sonho de Deus para todos nós. Que nós nele sejamos felizes para um dia alcançarmos o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,